Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar e abordar um tema muito importante que é quais são as 6 únicas formas de apresentação das síndromes glomerulares ou das doenças glomerulares. Então é muito comum a gente chegar na prática clínica, numa investigação, por exemplo, na enfermaria, que eu vejo todo dia de nefrologia, é tentar discernir, será que esse paciente está diante de alguma glomerulopatia ou esse paciente tem alguma outra doença de outra etiologia, por exemplo, uma lesão renal aguda, uma lesão renal aguda hemodinâmica, uma lesão renal aguda obstrutiva, se esse paciente está com alguma nefrotoxicidade por droga, e esse paciente tem um pouco de proteinúria, tem um pouco de hematúria, será que isso é uma causa glomerular? Será que isso aqui é uma causa túbulo-intersticial? Então fica-se na dúvida de quando a gente vai ter e como vão se manifestar as glomerulopatias na prática clínica, ou seja, no dia a dia seu lá, como é que você faz para discernir se esse paciente tem ou não tem uma doença glomerular e quais são as formas de apresentação das doenças glomerulares. Então só existem 6 formas de as doenças glomerulares se manifestarem. Claro que essas 6 formas, quando a gente fala, não quer dizer que pode ter uma em conjunto com a outra, mas pelo menos uma dessas 6 formas tem que a gente tem que estar diante de uma dessas 6 formas para dizer que esse paciente tem ou não uma doença glomerular. Eu queria passar uma por uma com vocês, falar um pouquinho dos detalhes de cada uma para ajudar vocês a compreensão e ao diagnóstico dessas condições renais. Então, a primeira pergunta que a gente está diante muitas vezes é a gente está diante de que síndrome glomerular. Então, quando eu estou, por exemplo, com um residente de clínica médica ou de nefrologia, passando um caso clínico para mim, o que eu estou querendo na minha cabeça para organizar meu raciocínio, saber, será que ele se encaixa em alguma dessas síndromes glomerulares e se ele se encaixar, em qual delas está se encaixando? Ou seja, estou diante de um paciente, por exemplo, com hematúria. Será que essa hematúria aqui é uma hematúria de causa glomerular ou é uma hematúria de causa urológica? Está passando um caso de proteinúria. Será que essa proteinúria é uma proteinúria de causa glomerular ou é só uma proteinúria túbulo-intersticial? Se esse paciente está apresentando piora da função renal, será que essa piora da função renal é de origem glomerular ou é de origem nefrotóxica, ou é de origem séptica, ou é de origem obstrutiva, ou é de origem hemodinâmica? Então, é através dessas perguntas que a gente vai acabar chegando nas principais síndromes glomerulares e através delas pensar nas principais hipóteses diagnósticas, indicar ou não biópsia, tratar ou não tratar antes da biópsia, que vão ser os próximos conteúdos que a gente vai abordar com vocês aqui no Nefro Atual. Então a gente está diante de que síndrome glomerular? A gente vai se perguntar toda vez quando a gente estiver diante de um caso suspeito de doença glomerular ou de disfunção renal. Então a primeira delas que a gente vai falar é a síndrome nefrótica. Então é muito simples vocês entenderem o que é a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica ela é composta por uma albumina sérica menor do que 3,5 gramas por decilitro, proteinúria acima de 3,5 gramas por dia e edema com ou sem dislipidemia. Então a gente tem que ter esse composto. O principal aqui que eu falo para compor a síndrome nefrótica é a presença de hipoalbuminemia e edema com proteinúria acima de 3,5. Alguns pacientes podem ter uma proteinúria muito exuberante, que não tem a ver muitas vezes com a etiologia da síndrome nefrótica, e outros pacientes podem ter uma proteinúria borderline, ali em torno de 3, 3,2. Na pediatria, 50 mg por quilo por dia de proteinúria, aquela que a gente diz que é proteinúria nefrótica. Então o paciente está diante de uma síndrome nefrótica, maravilha, a gente estabeleceu que isso aqui é uma forma de apresentação de síndrome glomerular. Quais são as principais aqui? Sem sombra de dúvidas, a principal no adulto, GESF membranosa. Na criança, no adulto mais jovem, pode ter lesão mínima, e no idoso também lesão mínima está mais frequente um pouco. E a gente pode estar diante daquelas síndromes mistas de doenças secundárias, como o lúpus, por exemplo, que a gente tem o lúpus classe 5, ou a síndrome nefrítica e nefrótica, que eu vou falar ainda há pouco. Então existem as principais etiologias. Claro que existem outras, né? A gente tem amiloidose, a gente tem glomerulopatia fibrilar, imunotactoide, que pode ser só síndrome nefrótica e não necessariamente diabetes, né? Uma doença secundária, né? Só com síndrome nefrótica, é muito comum a gente ver na prática, que é a principal. A segunda síndrome glomerular que eu queria falar para vocês, que é essa daqui, é a síndrome nefrítica. Então a síndrome nefrítica vocês lembram muito de GNDA, lembram muito de glomerulonefrite pós-infecciosa ou pós-estreptocócica, em que o paciente tem edema. Esse edema vem com hematúria, que é o fator principal e um fator de exigência para poder a gente determinar que é uma síndrome nefrítica, e hipertensão. Pode ou não ter a elevação da creatinina. Então, é um paciente que tem, por exemplo, a nefrite lúpica, é um paciente que tem uma glomerulonefrite membrana proliferativa, é um paciente que tem a nefropatia
algumas vezes por IgA, é uma pós-infecciosa, o paciente tem uma vasculite, ele pode se manifestar como síndrome nefrítica, ou seja, tem edema, hematúria e hipertensão com ou sem elevação da creatinina. A síndrome nefrítica, na sua apresentação mais grave, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a rapidamente progressiva. Vou comentar um pouquinho sobre que é uma das formas de apresentação da síndrome nefrítica, mas a gente separa ela por um motivo que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. A outra síndrome que a gente tem de forma de manifestação de doença glomerular é a proteinúria assintomática. E a proteinúria assintomática, ela é aquela proteinúria em que o paciente não tem edema e que ela é menor do que 3,5 gramas nas 24 horas. A gente tem alguns pacientes que têm, mesmo com a proteinúria acima de 3,5 gramas e na ausência de síndrome nefrótica, a gente diz isso que é por uma lesão glomerular de hiperfluxo, diminuição da massa glomerular bilateral associado ao hiperfluxo. O que acontece, por exemplo, o paciente teve um insulto prévio de infecção urinária de repetição na infância, ele acaba podendo ter proteinúria nefrótica, mas sem síndrome nefrótica. A gente pode considerar esse tipo de proteinúria como sendo assintomática, mas o que a gente vê na prática, na literatura, é que a gente considera essas proteinúrias glomerulares assintomáticas, aquelas que têm menos do que 3,5 gramas na ausência de edema. E é muito comum a gente ver aqui GESF subnefrótica, membranosa subnefrótica, a gente tem alguns tipos de GA subnefróticos, e que o paciente tem só proteinúria, lúpus subnefrótico, 600, 700, 800 miligramas de proteinúria, sem ter síndrome nefrótica associada. Então algumas doenças podem se manifestar, e aqui eu vou falar uma dica para vocês aqui, isso é traiçoeiro, porque na ausência de sintoma o paciente não busca o médico. E muitas vezes a gente descobre através de exame laboratorial de rotina, e aí muitas vezes o paciente já tem disfunção renal, e já tem fibrose intersticial, já tem fibrose glomerular, esclerose glomerular, e o paciente só está se manifestando como proteinúria assintomática. Então isso aqui é traiçoeiro, muitas vezes também algumas síndromes glomerulares hereditárias também se manifestam dessa forma. Tá? Essas são as três primeiras. As outras três que a gente fala é a hematúria assintomática. Aqui o clássico são aquelas três doenças que se comportam como hematúria e mais nada. A gente falou ainda há pouco de proteinúria e mais nada, que é hematúria e mais nada. A gente não tem nem disfunção renal, nem hipertensão, nem edema para caracterizar como uma síndrome nefrítica. E aí a gente tem o que aqui? A nefropatia por IgA, que é a mais comum, doença de membrana fina e Alport, que são as três principais doenças que se encaixam na hematúria assintomática, mas pode ser lúpus também, a gente pode estar diante de vasculite também como hematúria assintomática. Então tem que ter mais do que 5 hemácias por campo, pode ser macro ou microscópica, vocês sabem, quando é macroscópica é até melhor porque a gente identifica ali alguma doença e vai em busca do diagnóstico. Algumas vezes nefropatia por IgA também é traiçoeira porque ela traz só hematúria e mais nada, proteinúria assintomática e mais nada, depois o paciente já chega no hospital com glomerulonefrite crônica e aí a gente vai ver depois a etiologia foi IgA ou foi uma glomerulopatia. Tá? Hematúria assintomática, glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é o extremo da síndrome nefrítica, é uma das formas de manifestação também das síndromes glomerulares. Aqui é interessante a gente diferenciar de lesão renal aguda por outra etiologia. A gente avalia através, como é que a gente faz para avaliar essa diferença de lesão renal aguda séptica, hemodinâmica, nefrotóxica, que o paciente vai ter na presença de uma perda nos últimos dias a semanas da função renal rápida. A gente vai ter a associação de proteinúria ou hematúria glomerular. Então a gente vai ter proteinúria, perda rápida de função renal, geralmente associado com hematúria. Então a hematúria está quase sempre presente na rapidamente progressiva, e aí a gente tem que olhar. E por que a gente separa ela da síndrome nefrítica? Porque ela necessita de um tratamento intempestivo, muitas vezes sem saber a etiologia, precisa de internamento hospitalar, pulsoterapia, é como se fosse uma emergência nefrológica que em poucas semanas o paciente pode perder de maneira definitiva a função renal. Então isso aqui é uma emergência nefrológica que precisa ser internado, pulsado, investigado e biopsiado quando possível. Às vezes até precisa dialisar, ou seja, um paciente que tem um quadro crítico. Qual é a principal causa disso aqui? Lúpus é talvez a principal causa na prática clínica, mas a gente tem também IgA com crescente, a gente tem também membrana proliferativa, a gente tem as vasculites ANCA-relacionadas, a gente tem as vasculites crioglobulinêmicas, a gente tem as doenças que agridem mais rapidamente o glomérulo, causando uma glomerulonefrite muitas vezes crescêntica, que rapidamente o paciente piora e perde a função renal. E por último, a apresentação, que é o que é mais triste, o que a gente não quer encontrar, é o paciente que se manifesta através
de uma glomerulonefrite crônica, ou seja, o paciente já se manifesta pela primeira vez a sua doença glomerular através de uma doença renal avançada, que é a glomerulonefrite crônica, em que esse paciente vai se manifestar através de síndrome urêmica, vômito, náusea, hipertensão, uma crise convulsiva, é o paciente que tem anemia, é o paciente que tem astenia, letargia, que busca o serviço de saúde quando vai ver está com uma doença renal crônica já avançada por edema, por hipertensão, e quando vai se ver, esse paciente tem hematúria, tem proteinúria e sem nenhum outro fator de risco associado, o ultrassom está normal, e aí você infere que o paciente tem uma glomerulopatia. Algumas vezes a gente nem biopsia esses pacientes, porque o rim já é de tamanho reduzido, a gente já tem uma perda da diferenciação da relação córtico-medular, e aí a gente não tem muito mais o que fazer em relação ao tratamento da doença de base, é só acompanhar o paciente com uma glomerulonefrite crônica. Então vamos lá, fazendo a revisão aqui, a gente tem síndrome nefrótica, síndrome nefrítica, proteinúria assintomática, hematúria assintomática, glomerulonefrite rapidamente progressiva e glomerulonefrite crônica. Essas são as 6 formas de apresentar. Se for glomerulopatia, vai se apresentar em uma dessas 6 formas. É claro que pode ter a associação. O paciente pode ter síndrome nefrítica e nefrótica, como a membrana proliferativa ou como lúpus classe 3 e 4. O paciente pode ter proteinúria assintomática com hematúria assintomática, como acontece no lúpus classe 2, como acontece na IgA, como acontece na GEST subnefrótica. Então, a gente pode ter glomerulonefrite rapidamente progressiva de característica nefrótica, principalmente nefrótica. A gente chama essa doença principalmente no GEST colapsante, por exemplo, que ela se manifesta só como uma doença nefrótica pura e perda rápida da função renal. Isso pode acontecer também. Enfim, existem várias doenças e várias formas de apresentação de doença, mas elas estão sempre dentro dessas 6 síndromes clínico-laboratoriais e que deve ser observada por vocês e identificada por vocês. Então, na próxima vez que vocês forem ver um paciente com suspeita de glomerulopatia, com suspeita de uma doença ou de um insulto glomerular, pense em colocar em uma dessas caixas o paciente para poder você justificar a sua hipótese diagnóstica e aí correr com o diagnóstico em paralelo das causas secundárias, da biópsia renal, que a gente vai falar nos próximos conteúdos aqui do Nefratual. Tá bom, pessoal? Gostou? Dá um legal aí, curte e a gente se encontra na próxima aula e no próximo conteúdo do Nefratual. Um abraço e até a próxima.